Você não consegue desfrutar de sucesso notável na vida sem poder e jamais consegue desfrutar de poder sem personalidade suficiente para influenciar outras pessoas a cooperarem com você em espírito de harmonia. Este curso mostra como desenvolver tal personalidade, passo a passo. Segue abaixo um resumo, lição por lição, do que você pode esperar receber das 15 leis do sucesso subsequentes. O objetivo principal definido: ensinará a economizar o esforço desperdiçado pela maioria das pessoas na tentativa de encontrar sua profissão. Essa lição mostrará como acabar de vez com a falta de objetivo e se fixar de corpo e alma em um objetivo definido e bem concebido para a vida profissional. Autocontrole ajudará a dominar os 6 medos básicos com os quais toda pessoa é amaldiçoada: medo da pobreza, medo de problema de saúde, medo da velhice, da crítica, medo da perda do amor de alguém, medo da morte. Você aprenderá a diferença entre egotismo e autoconfiança verdadeira, baseada em conhecimento definido e utilizável. O hábito de economizar ensinará a distribuir sua renda sistematicamente, para que um percentual definido seja acumulado de modo constante, cultivando assim uma das mais conhecidas formas de poder pessoal. Ninguém tem sucesso na vida sem economizar dinheiro. Não existe exceção para essa regra, e dela ninguém pode escapar. Iniciativa e liderança mostrarão como se tornar um líder em vez de um seguidor no seu campo de trabalho. Desenvolverão em você um instinto de liderança que lhe fará gravitar gradualmente para o topo em todas as iniciativas de que participar. Imaginação estimulará sua mente a conceber novas ideias e desenvolver novos planos que ajudarão a atingir o objetivo principal definido. Essa lição ensinará a construir casas novas com pedras velhas, por assim dizer. Mostrará como criar novas ideias a partir de velhos conceitos, bem conhecidos, e como colocar velhas ideias em novos usos. Essa lição, por si só, equivale a um curso prático de vendas e com certeza se revelará uma verdadeira mina de ouro do conhecimento para a pessoa séria. Entusiasmo permitirá saturar todos aqueles com quem você entrar em contato de interesse por você e suas ideias. Entusiasmo é a base de uma personalidade agradável e você deve ter tal personalidade a fim de influenciar os outros a cooperarem com você. Autocontrole é a roda de balanço com que você controla seu entusiasmo e direciona para onde deseja. Essa lição lhe ensinará de maneira muito prática como se tornar o mestre do seu destino, o capitão de sua alma. O hábito de fazer mais do que é pago para fazer é uma das lições mais importantes do curso A Lei do Sucesso. Ensinará a tirar vantagem da lei do retornos crescentes, que acabará por assegurar um retorno de dinheiro proporcionalmente muito maior do que o serviço prestado. Ninguém se torna um líder de verdade em qualquer setor sem praticar o hábito de fazer mais e melhor do que é pago para fazer. Personalidade agradável é o fulcro onde você deve colocar o pé de cabra de seus esforços com inteligência, o que permitirá a remoção de montanhas de obstáculos. Essa lição sozinha formou dezenas de mestres em vendas e desenvolveu líderes da noite para o dia. Também ensinará a transformar sua personalidade para que você se adapte a qualquer ambiente ou a qualquer outra personalidade, de tal maneira que possa facilmente exercer o domínio. Pensamento preciso é uma das mais importantes pedras fundamentais de todo sucesso duradouro. Essa lição ensina a separar fatos de mera informação, ensina a organizar fatos conhecidos em duas classes, importante e não importante, e ensina a determinar o que é um fato importante. Ensina a criar planos de trabalho definidos em qualquer profissão a partir de fatos. Concentração ensina a focar a atenção em um assunto de cada vez, até você ter elaborado planos práticos para dominar o assunto.
Ensinará a aliar-se aos outros de tal maneira que você possa fazer uso de todo o conhecimento deles para apoiá-lo em todos os seus planos e objetivos. Proporcionará conhecimento prático das forças ao seu redor e mostrará como aproveitar e usar tais forças para promover seus próprios interesses. Cooperação. Ensinará o valor do trabalho em equipe em tudo que você faz. Nessa lição, você aprenderá a aplicar Mastermind, descrito nas lições 1 e 2. Essa lição mostrará como coordenar seus esforços com os dos outros, de tal maneira que atrito, ciúmes, conflito, inveja e cobiça sejam eliminados. Você aprenderá a fazer uso de tudo que as outras pessoas tiverem aprendido sobre o trabalho em que estiver envolvido. Lucrando com fracassos, ensinará a fazer degraus com os erros e fracassos do passado e do futuro. Ensinará a diferença entre fracasso e derrota temporária. Diferença esta grande e muito importante. Também ensinará a lucrar com seus próprios fracassos e os fracassos dos outros. Tolerância. Ensinará a evitar os erros desastrosos de preconceitos raciais e religiosos, que acarretam derrota para milhões de pessoas, que se permitem emaranhar em discussões tolas sobre tais assuntos, envenenando assim a própria mente e fechando as portas para a razão e a investigação. Essa lição é gêmea daquela sobre pensamento preciso, pelo fato de que ninguém pode se tornar um pensador preciso sem praticar a tolerância. A intolerância fecha o livro do conhecimento e escreve na capa: fim, aprendi tudo. A intolerância torna inimigos aqueles que deveriam ser amigos, destrói oportunidades e enche a mente de dúvida, desconfiança e preconceito. Praticar a regra de ouro ensinará a fazer o uso dessa grande lei universal da conduta humana, de tal forma que você poderá facilmente conseguir a cooperação harmoniosa de qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos. A falta de entendimento da lei em que se baseia a filosofia da regra de ouro é uma das principais causas de fracasso de milhões de pessoas que permanecem a vida inteira na miséria, pobreza e escassez. Essa lição não tem nada a ver com nenhuma religião, nem com o sectarismo, assim como nenhuma das outras lições do curso A Lei do Sucesso. Quando dominar as leis do sucesso e se apropriar delas, o que deve acontecer em um período de 15 a 30 semanas, você estará pronto para desenvolver poder pessoal suficiente para garantir a realização do seu objetivo principal definido. O objetivo das leis do sucesso é desenvolver ou ajudar a organizar todo o conhecimento que você tem e que virá adquirir no futuro para que possa transformar tal conhecimento em poder. Você deve ler o curso A Lei do Sucesso com um caderno de anotações a seu lado, pois observará que com a leitura começarão a lampejar em sua mente ideias de como usar as leis para promover seus interesses pessoais. Se quiser caluniar alguém, não fale, escreva. Escreva na areia, perto da beira d'água. Napoleão Hill. Você também deve começar a ensinar as leis para aqueles que mais lhe interessam, pois é bem sabido que quanto mais alguém tenta ensinar determinado assunto, mais aprende sobre o mesmo. Um pai de família pode fixar as leis do sucesso de um modo tão indelével na mente dos filhos dos jovens que o ensinamento mudará todo o curso de suas vidas, e também deve estimular a esposa a estudar o curso com ele, por motivos que ficarão claros antes de você completar a leitura desta lição. Poder é um dos 3 objetivos básicos do esforço humano. O poder é de dois tipos. Aquele desenvolvido pela coordenação das leis físicas naturais e aquele desenvolvido pela organização e classificação do conhecimento. O poder que brota do conhecimento organizado é o mais importante, pois concede ao homem uma ferramenta com a qual pode transformar, direcionar, redirecionar, em certa medida, aproveitar e utilizar a outra forma de poder. O objetivo deste curso é sinalizar a rota pela qual o aluno pode viajar em segurança para coletar fatos que deseja agregar
é o tecido do seu conhecimento. Existem dois métodos principais de coleta de conhecimento: estudo, classificação e assimilação de fatos organizados por outras pessoas e o processo pessoal de coleta, organização e classificação de fatos, geralmente chamado de experiência pessoal. Esta lição trata principalmente dos meios de estudar fatos e dados coletados e classificados por outros. O estágio de desenvolvimento conhecido como civilização nada mais é do que o conhecimento acumulado pelos povos. Este conhecimento é de dois tipos, mental e físico. Entre o conhecimento útil organizado pelo homem está a descoberta e catalogação dos elementos químicos que consistem e constituem todas as formas materiais do universo. Por meio de estudo, análise e medições precisas, o homem descobriu a grandeza do lado material do universo, representadas pelos planetas, sóis e estrelas, alguns deles 10 milhões de vezes maior do que a pequena Terra onde vivemos. Por outro lado, o homem descobriu a pequenez das formas físicas que constituem o universo, pela redução dos elementos químicos em moléculas, átomos e finalmente a menor partícula, o elétron. O elétron não pode ser visto, é simplesmente um centro de força positivo ou negativo. O elétron é o início de tudo de natureza física, moléculas, átomos e elétrons. Para entender tanto o detalhe quanto as perspectivas pelos quais o conhecimento é coletado, organizado e classificado, parece essencial que o aluno comece pelas menores e mais importantes partículas da matéria física, pois são o alfabeto com que a natureza construiu toda a estrutura física do universo. As moléculas consistem de átomos, pequenas partículas invisíveis de matéria deslocando-se continuamente à velocidade da luz, segundo o mesmo princípio pelo qual a Terra gira em torno do Sol. As pequenas partículas de matéria, conhecidas como os átomos, que se deslocam em um circuito contínuo na molécula, são constituídas por elétrons, as menores partículas da matéria física. Como já foi dito, os elétrons nada mais são do que duas formas de força. O elétron é uniforme, de uma só classe, tamanho e natureza. Assim, em um grão de areia ou em uma gota de água, duplica-se todo o princípio segundo o qual todo o universo opera. Que maravilha, que estupendo! Você pode ter uma pequena ideia da magnitude de tudo isso na próxima vez em que fizer uma refeição. Lembrando que cada alimento que consome, o prato que consome, os talheres, a própria mesa, nada mais são, em última análise, do que um conjunto de elétrons. No mundo da matéria física, quer se olhe a maior estrela a flutuar no céu ou o menor grão de areia encontrado no solo, o objeto em observação nada mais é do que um conjunto de moléculas, átomos e elétrons organizados, revolvendo um sobre o outro a uma velocidade inconcebível. Cada partícula de matéria física está em um estado de movimento contínuo, altamente agitado. Nada nunca está parado, embora quase toda a matéria física possa parecer imóvel aos olhos físicos. Não existe matéria física sólida. O pedaço mais rígido de aço é uma massa organizada de moléculas, átomos e elétrons em movimento. Além disso, os elétrons em um pedaço de aço são da mesma natureza que se movem na mesma velocidade que os elétrons do ouro, prata, latão ou do estanho. Não tenha medo de uma pequena oposição. Lembre-se de que a pipa do sucesso geralmente eleva-se contra o vento da adversidade, e não com ele.